que Deus está presente, iluminando meu destino e o seu. Eu sinto doce perfume de Deus, a sua essência perfumada enche todo o meu ser. Generoso Ele é, majestoso Ele é, benevolente Ele é. Quando olho pro alto, vejo as estrelas no céu, luzes que iluminam os meus passos, iluminam os meus passos. Eu vou gritar de alegria, eu vou dançar para Jesus, eu vou dizer para todo mundo que Ele é o meu Senhor. Eu vou gritar de alegria, eu vou dançar para Jesus, eu vou dizer para todo mundo que Ele é o meu Senhor. Eu sei que Deus está presente, iluminando o meu destino e o seu. Eu sinto doce perfume de Deus. Eu sinto doce perfume de Deus. Eita glória! Então vamos aqui dar início ao nosso estudo. Hoje eu já venho falar do capítulo de número 42, onde Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Então eu vou ler para vocês, né, aqui alguns versículos, que o capítulo é um capítulo um pouquinho longo, mas eu vou ler para vocês aqui o que diz o capítulo e depois então eu venho com a explicação. O capítulo vai até o versículo de número 22. Então, eu vou ler alguns versículos. Mas antes, gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscrevesse no canal, tá certo? Aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, aí você, então, vai ver uma mãozinha assim. Você, ó, clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, tá bom? Cássia, eu tô ocupada. Só um minuto, por favor, querida. Então, eu vou... Desculpa, gente, eu tava falando com a minha irmã, tá bom? Ela sempre me chama nas horas que eu tô fazendo a live. Tá bom, eu vou ver pra você, tá bom? Só esperar um pouquinho. Então, gente... Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Hoje eu vim falar sobre o capítulo de número 32, mas antes, como eu já disse, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Depois, então, que você fizer isso, você vai ver um sininho, ó. Um sininho não, a mãozinha. Toca nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, tá bom? Eu repeti mais uma vez isso para vocês, acho que eu já tinha até falado, mas como minha irmã me chamou, aí eu perdi um pouco aqui o raciocínio, porque eu fiquei atento ao que ela estava falando. Mas já estou aqui de volta, tá bom? Já botei as caraminholas no lugar, como diz, não é mesmo? Então vamos lá, gente. Eu vou ler o capítulo e depois eu venho com a explicação para vocês. A explicação está aqui na Bíblia e depois também eu vou falando alguma coisa. No final, por gentileza, compartilhe a palavra, leve a palavra para alguém, que é de grande valia a gente levar a palavra para alguém, não é mesmo? Eu achei uma coisa muito interessante que eu estava lendo no outro dia aí, e aí hoje o pastor, por obra de Deus, ele estava falando sobre essa palavra. Eu gostaria muito de ler para vocês antes de dar início aqui, antes de eu dar início, é sobre, deixa eu achar aqui, eu vou ler para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Será que eu vou achar?
Achei. Então, gente, é sobre como Deus fala conosco. Bom, então vamos prestar atenção nisso aqui que eu venho trazer para vocês, que também está aqui na Bíblia, também, tá bem? Então prestem atenção. Jesus nos disse: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas próprias ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz de estranhos. Você está entendendo isso? Ele diz bem assim, Deus: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então é interessante que todos nós venhamos entender o que Deus quis passar aqui para nós com isso aqui, essa palavra, né? Eu prestei atenção no que estavam falando hoje lá no culto, né? Quando nós estávamos cultuando ao Senhor. E aí eu achei muito, muito bom isso aqui, porque quando Jesus, ele chama as suas ovelhas pelo nome, porque ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Deus sabe quem somos nós. Então ele conhece cada um de nós e ele nos conduz o tempo todo. O tempo todo na nossa vida, Deus nos conduz. E tanto você numa época muito boa da sua vida, ou você numa época triste, numa época que você está passando um deserto terrível na sua vida. Deus te conhece. Então ele conhece os seus filhos, assim como suas ovelhas o conhecem. Quando Deus chama alguém para falar da palavra dele, quando ele cita a alguém, ele sabe o que ele está fazendo, por que que ele está fazendo isso. Porque dentre aquela pessoa, no meio daquela pessoa da qual ele escolheu, ali existem pessoas que precisam ser exortadas, precisam conhecer da palavra de Deus, né? Então Deus coloca pessoas para influenciar quanto à palavra dele, né? É como se fosse, como é que eu vou dizer? Ele é majestoso, né? Ele é grandioso, ele é benevolente em todas as coisas. Ele é o rei de todo o universo. Ele é dono de tudo, ele domina todas as coisas. E nós somos servos do Senhor que estamos aqui para propagar a palavra dele, levar a palavra dele para todas as pessoas. Você entende o que eu falo? Então Deus, ele escolhe os seus filhos para pregar a palavra, para falar dele, né? Então Deus, ele está sempre nos ensinando o caminho por onde nós haveremos de andar, por onde nós haveremos de caminhar. Ele nunca nos deixa passar por algo que não tenha um propósito na frente, você entende? Por isso, não fique triste se você estiver passando num deserto terrível. Não fique triste se estiver te faltando alguma coisa, porque é nesse faltar, é nesse deserto que Deus está te ensinando o caminho que você deve seguir, tá certo? Então, gente, o que eu queria falar para vocês era esse, sobre o caminho que Deus tem para você, tá bom? Para você, para todos nós. E aqui eu vou dar continuidade ao estudo, então, do livro do profeta Jeremias, tá bom? Hoje eu vou falar do capítulo de número 42 e eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção, tá bom? Vou ler aqui então os versículos e depois venho com a explicação. Então diz assim, ó:
Então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti e roga ao Senhor teu nome, o teu Deus. Teu nome não, teu Deus, desculpa. Às vezes eu atropelo um pouquinho na palavra. Por nós, e roga o Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Estava falando sobre isso, não é mesmo? E disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme a vossa palavra. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei. Não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizemos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careã, e todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boamente ficastes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temas o rei da Babilônia, a quem vos temeis. Não o temas, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disseste: não ficareis nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Pula para o versículo de número 18. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação sobre vós quando entrastes no Egito, e sereis objeto de maldição, e de espanto, e de execração, e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Pula aqui para o versículo de número 21. Eu vou-lo tenho declarado hoje, mas não tendes ouvidos a voz do Senhor vosso Deus. Em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejas ir, para onde morardes. Então, gente, vamos entender isso aqui. Hoje eu tô um pouquinho rouca, tá bom? Não repare. Então, diz no versículo 4, fala assim no versículo 4. E disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme a vossa palavra. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei. Não vos ocultarei uma só palavra. Então aqui ele fala que não vai ocultar uma só palavra. Porém, diz assim, que após o assassinato de Gileades, os judeus recorreram a Jeremias para saber qual era a vontade do Altíssimo para ajudar. Então o profeta foi firme e deixou claro que
falaria somente o que fosse ordenado, né, pelo Senhor nosso Deus. Essa é a postura do verdadeiro homem de Deus. Ele não está preocupado em preparar um discurso para satisfazer os ouvintes, e sim em anunciar a vontade divina. Ainda que isso desagrade a muitos, né? Nem todos darão crédito à palavra de Deus, mas a missão do justo é anunciá-la com referência e fidelidade. Precisamos ser fiel, né? A missão do justo é essa, é ser fiel, não é mesmo? Então, seja qual for o que for a palavra, seja ela boa ou má, toda a vontade de Deus é boa, sempre foi a vontade de Deus boa, agradável e perfeita para o ser humano, para todos nós. Então, é bom que se reflita nisso, né? Que a essência de Deus é que é o caráter, é o nosso caráter, né? Que traz o nosso caráter. Portanto, nunca será má. A essência de Deus não é má, é sempre boa. Ele é bom o tempo todo, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é benevolente, né? E embora muitas vezes haja conflito entre a carne e o espírito, pois a vontade do Altíssimo vai contra os desejos pecaminosos e as intenções pessoais fúteis de cada pessoa, porque o valor da direção divina para o ser humano é incalculável diante de nós. Você entende o que se fala? Então, também diz no versículo 21 e 22, no último versículo 22, ele veio falando sobre que não destes ouvido, as pessoas não ouviam, não quiseram ouvir, né? Então, esses versículos se referem a um pequeno grupo de judeus da época lá, né? Que eram sobreviventes, que eles fugiram no intervalo entre as invasões babilônicas. Então, foram alguns judeus. Eles haviam se refugiado nas nações, vizinhas, e voltaram, então, assim que terminou a guerra lá, eles voltaram. Embora essas pessoas tenham buscado conhecer a vontade de Deus, que era a permanência delas, né, permanência deles lá em Judá, né, embora tenha sido a permanência deles lá, o cumprimento do que se foi pedido não aconteceu, né? Então o Todo-Poderoso havia sido enfático quanto às orientações a não irem para o Egito. Deus foi bem enfático com eles, né? Falando para que eles não fossem para o Egito. Mas aí eles desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram. Então, os líderes do exército de Judá lá foram até Jeremias para pedir que ele consultasse ao Senhor Deus quanto iria acontecer lá, o que iria acontecer, e também para pedir oração. Então, naquela conversa que eles tiveram lá, foi dito a Jeremias que Jeremias falou para eles para que eles para eles fazerem tudo conforme for pedido por Deus. Jeremias, então, passou para eles o que eles tinham que fazer. E eles simplesmente não deram ouvidos, desobedeceram a palavra de Deus. Eles agiram com atitudes deles mesmos, né? Eles fizeram o que eles quiseram. E aí houve uma destruição em Judá e lá em Jerusalém. Eles não foram sinceros com Deus, e aí
tudo que você pode imaginar aconteceu lá, provocando uma destruição terrível. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós temos intimidades com Deus, né, nós precisamos ter intimidade com Deus, porque Deus exige isso da gente, que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos capazes de manter as nossas palavras diante de Deus. Então, assim, se você não pode, por exemplo, tem um propósito na igreja para ser cumprido, né? Alguém fala algum propósito, alguma coisa, e você não pode fazer aquilo, você não pode se comprometer, não se comprometa com as coisas de Deus se você não pode seguir, se você não pode fazer, né? Porque Deus, ele quando nos dá uma missão, nós temos que cumpri-la. Eu sou obediente à palavra. Deus me deu uma missão e eu quero cumprir, né? Eu não quero fazer igual Jonas, né? Jonas, que Deus mandou que ele fosse para Nínive e ele foi para Tarsis, né? Eu não quero fazer isso, eu quero fazer o que Deus me orientou a fazer. É o que eu faço aqui com vocês todas as noites. Eu venho aqui pregar a palavra da minha maneira, né? Não sei, falar, dar uma palavra amiga para vocês quanto o que vem falando cada livro da Bíblia. Então, imagina que assim, Deus nos ama a gente tão verdadeiramente que ele teve um amor tão grande que morreu por nós naquela cruz. Ele derramou o sangue dele naquela cruz por amor a nós. Então, imagina o que Deus quer da gente. Deus só quer da gente amor, sinceridade, veracidade, né? Ele quer que nós sejamos pessoas sinceras e verdadeiras. Imagine que você ama tanto uma pessoa, né? Vamos colocar aqui uma pessoa, não na espiritualidade em relação a Deus nesse caso. Por exemplo, você tem um relacionamento e você ama muito aquela pessoa e aquela pessoa está ali com você e come na sua mesa, conversa contigo, faz tudo, as coisas, você tem a plena confiança nessa pessoa e essa pessoa, ela não é uma pessoa sincera com você, é uma pessoa que te trai por trás de você, fica falando, inventando coisas contra você. Então, assim é Deus. Deus, ele nos ama verdadeiramente. Então, quando nós deixamos de buscá-lo, deixamos de orar, né, de conversar com ele, seja independente de qual horário for, pode ser de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, não importa, onde você estiver, no seu trabalho, no banheiro, na cozinha, onde você estiver, pode estar lavando louça, roupa, limpando uma casa ou trabalhando mesmo fora, onde você estiver. Se Deus está te chamando para orar, pare tudo que você está fazendo e vá falar com Deus. Porque Ele, quando Ele faz isso, é porque Ele quer te livrar de alguma coisa, quer te despertar em alguma coisa. Ele quer mostrar alguma coisa para você que está acontecendo ou que vai acontecer. Então, Ele quer abrir os seus olhos e é através da oração, nessa confiança que nós temos que ter nesse Deus, que as coisas vão fluir da melhor maneira possível. Então, quando nós amamos alguém, é necessário confiar, você entende? É necessário confiar, ser fiel a essa pessoa. Então, Deus quer a nossa fidelidade, Ele quer a nossa sinceridade, Ele quer o nosso amor, né? Um relacionamento sincero, esse relacionamento sincero, ele vai trazer pra gente paz, vai trazer alegria, vai trazer liberdade, né? Vai trazer solução para os nossas dificuldades, nossos problemas, porque há sinceridade, há uma comunhão, há uma veracidade dentro do que se diz. Você entende o que eu falo? Nesse caso aqui, dentro da espiritualidade com Deus, mas se for
entre pessoas físicas, né? Tem que haver essa veracidade, essa sinceridade, para que todas as coisas venham correr bem em todos os sentidos de nossas vidas. Você entende o que eu falo? Então, não se desvie da palavra, tá? Nós entendemos que a intimidade com Deus é que vai nos levar para um bom caminho. Nesse caso aqui, os líderes lá de Judá, né, eles não foram pessoas corretas, né? A palavra que foi dita, que Deus falou para Jeremias falar lá com eles, para que eles obedecessem, não fossem para o Egito, eles não cumpriram, eles desobedeceram. Então houve uma tremenda destruição lá. Por quê? Por falta de obediência, por falta de sinceridade, por falta de amor. Tá certo? Então seja fiel a Deus, tá bom? Seja fiel, seja sincero, confie nesse Deus que Ele tudo pode fazer pela gente, tá bom? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 43. Espero que vocês estejam gostando e que vocês continuem aqui comigo. O capítulo de número 43 está falando sobre Jeremias, que Jeremias é levado ao Egito pelo povo. E aí a gente vai entender melhor essa profecia, a profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor e as ameaças ocorridas contra os judeus, tá bom? Amanhã eu venho falando com vocês. Olha, boa noite para vocês. Fiquem bem, orem a Deus. Agradeço por esse dia, por essa noite. E vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Esteja comigo amanhã, tá certo? Conto com vocês. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.